Sim, só que o colonizador veio para quê? Para a mesma coisa. Né? Então, assim, era a atividade econômica da época. O que acontece é o seguinte, no caso da França, eles vieram para estabelecer uma colônia francesa. Como você tem a Guiana Francesa e como você tem o Canadá. Tá? Eles vieram para colonizar. No caso aqui, eles foram repelidos e a colonização não deu certo. Eles não conseguiram. Senão seria uma colônia francesa, falando francês, servindo ao rei da França ao invés do rei de Portugal. Deu para entender? Não era melhor ou pior, era uma colônia francesa. Aí, no caso, como eles eram protestantes, acabaria sendo uma colônia com liberdade religiosa e o protestantismo. No caso da Holanda, existia uma parceria comercial da chamada Companhia das Índias Orientais e Companhia das Índias Ocidentais, certo? O que é isso? Na Holanda, eles tinham o comércio da cana-de-açúcar, e eles eram sócios dos portugueses na produção de cana-de-açúcar. Então, o Brasil era aliado dos holandeses. Portugal era aliado dos holandeses, porque os holandeses ajudavam no processo de venda e comercialização da cana-de-açúcar portuguesa. Deu para entender isso? Que era das colônias portuguesas. O que acontece é que quando houve a chamada União Ibérica, o rei Filipe II da Espanha, né, ele se torna o rei de Portugal e da Espanha ao mesmo tempo. Tá? Nessa época, os holandeses, que eram amigos dos portugueses e parceiros dos portugueses, eles declaram guerra à Espanha. Entendeu? E aí eles decidem, ao invés de ser parceiro dos portugueses, eles decidem ocupar o território do Nordeste brasileiro. Entendeu? Aí vem a colonização deles. Quando eles vêm, há dois períodos. Há um período brilhante de colonização com Maurício de Nassau, tá certo? Que ele foi uma figura extraordinária. Ele antecipou os pais peregrinos americanos, ele antecipou a visão da democracia moderna, ele era um estadista, o Maurício de Nassau. Para você ter uma ideia, ele dava liberdade religiosa para os judeus, dava liberdade religiosa para os católicos portugueses, de origem portuguesa, que habitavam no Brasil. Ele fazia, e ele trouxe a igreja reformada holandesa, né? Aí ele dava liberdade de crença e de culto para todos, estabeleceu a missão protestante entre os indígenas, ensinando na língua indígena o evangelho. Naquela época, olha a visão de Maurício de Nassau, ele desenvolveu, do ponto de vista urbanístico, ele foi uma figura extraordinária. Qual que foi o problema dele? É que ele foi embora. Maurício de Nassau foi embora. Por exemplo, o padre Antônio Vieira, que era jesuíta, ele era favorável aos holandeses. Havia uma simpatia para com os holandeses no Nordeste brasileiro. Eles tiveram um sínodo da Igreja Reformada, que seria como um sínodo da Igreja Presbiteriana. Então, eles chegaram a ter presbitérios, chegaram a se estabelecer, e havia uma parceria tão grande. Eu não sei se você sabe, né, mas judeu tem fama de pão duro, não é? É ou não é verdade? Maurício de Nassau foi tão bem, mas tão bem, que os biógrafos relatam que os judeus ofereceram dinheiro para ele ficar. Né? Então você imagina, para o judeu estar oferecendo dinheiro para alguém ficar, é porque ele foi muito bem. Então, qual foi o problema? É que Maurício de Nassau sai, vem uma outra liderança holandesa, e essa liderança foi cruel. E aí eles cometeram um ato que foi infeliz. Eles pegaram essa nova liderança que foi estabelecida no lugar de Maurício de Nassau, pegou um grupo de indígenas que eram aliados deles, né, e um grupo de soldados desse Brasil holandês. Eles pegaram uma igreja católica num dia de domingo de missa, fechada. Eles fecharam a igreja com crianças, mulheres grávidas, adultos, homens, mulheres, e eles atiraram flechas incendiárias, incendiaram a igreja. Matou todo mundo. Adivinha o que aconteceu? No púlpito, Antônio Vieira trovejou contra os holandeses. Aí aqueles que gostavam deles passaram a ser inimigos. Tudo por causa de uma liderança ruim, você viu? Sai o Maurício de Nassau, que era uma liderança brilhante, vem uma liderança maluca, né?
persegue, mata, gera uma celeuma, e aí ele sai, aí estoura uma guerra terrível na colônia, e com o apoio dos jesuítas, os protestantes são expulsos. Sempre os jesuítas, tá? Sabe por quê? Porque havia a reforma e a contra-reforma. E a contra-reforma está ali para não deixar o protestantismo vingar e dar certo na região. Vocês estão entendendo esse movimento histórico? Ele tinha... Aí você tem que pegar um pouco, estudar a biografia dele. Tem um momento histórico que ele decide sair dali, daquela região onde ele estava. Havia um movimento muito grande de apoio a ele. Quando ele sai, vem uma outra liderança, é terrível. Aí eu estou contando esse fato para você falar assim, poxa, perdemos holandeses, que tristeza. Mas se a gente tivesse naquela época, a comoção gerada por queimar a igreja foi muito grande. Entenderam isso? Isso, infelizmente, fez desandar todo o trabalho da igreja reformada que estava estabelecido. O Franz Leonhard Schalkwijk, o sogro do Dr. Augusto Nicodemos, ele escreveu uma obra clássica, né, sobre a história do cristianismo reformado. Ele leu as fontes em holandês, ele narra a história, a obra dele é uma referência para quem quiser entender esse período do Brasil holandês. Ele teve acesso aos documentos da Igreja Reformada, a organização do sínodo, as atas de presbitério, atas de conselho, ordenação de ministros. É muito parecido conosco, gente, muito parecido. O sistema de governo é praticamente o mesmo. Então, aquilo ali foi muito doloroso. Aí, esses holandeses saem do Brasil. Eles saem do Brasil foragidos, expulsos, né? Também o contexto Filipe II, né? A guerra que havia entre Filipe II e a Holanda. Então, tinha todo esse contexto histórico. Depois ele tenta atacar a Inglaterra, invencível armada, né? Então, foi um período muito diferente. Eles saem do Brasil e eles vão fundar um povoado aí, inexpressivo, né? Uma tal de Nova York, já ouviu falar? Então, eles saem daqui do Brasil e fundam uma tal de Nova York, né? Então, você poderia ser aqui, né? Então fica essa reflexão, né? Só que se fosse aqui, não falaríamos português, por exemplo, ali. Seria um país ali, pelo menos seria uma região multilingüe, como é o Canadá, que fala 2, 3 idiomas. O Brasil não seria continental. Então, a providência divina, por vários fatores, quis que nós fôssemos esse país gigantesco, continental, e o colonizador foi bem sucedido. O colonizador português, ele foi extremamente bem sucedido no que ele desejava fazer. Esse é o ponto. Entendeu? Se é bom ou se é ruim é outra história. Mas do ponto de vista dele, do que ele desejava fazer, ele foi bem sucedido e venceu todos os adversários, né? E o legado foi uma vasta extensão de país continental, tá certo? Então isso aí é um mérito do colonizador português.